falo assim, que é uma honra muito grande ministrar para a noiva do Cordeiro, e é uma responsabilidade muito grande, porque nós não estamos ministrando qualquer coisa, nós não estamos falando qualquer palavra, nós estamos falando algo da parte de Deus para o seu povo. Amém. Muitos sobem no palco em algum lugar e elaboram discursos, enfim, mas aqui tem que ser uma mensagem direta do trono de Deus, direta do coração do Senhor para o coração da sua amada igreja. Então não pode ser qualquer coisa, né? Nós precisamos, principalmente quem é profeta do Senhor, precisamos estar numa fiação muito grande com o nosso Deus, né? Por conta que nós não podemos chegar e despejar qualquer texto da Bíblia, porque Ele quem conhece a necessidade da sua noiva, Ele sabe. Eu não conheço quase ninguém aqui, mas o Espírito Santo que habita na igreja. Antigamente, eu acho isso tão lindo, antigamente o Espírito Santo vinha sobre, não era assim? Lá no Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre, mas hoje não é mais assim, não vem mais sobre, Ele está em. Então Ele habita em nós, dentro de nós. Sobre, nos dias de hoje, é para a entidade. A entidade vem e desce, não é assim? E vai embora. Mas o Espírito de Deus, Ele anda conosco, Ele dorme conosco, Ele levanta conosco e Ele nos direciona o tempo inteiro, né? Eu estava até pensando aqui, teve um louvor que foi louvado aqui, eu ministrei na Batista, né? Lá na Igreja Batista, os pastores me pediram para poder estar falando palestrando lá para os obreiros sobre louvor e adoração. E eu até citei sobre esse louvor, né? Que pede para o Espírito, vem me visitar hoje aqui. E eu falo, gente, eu não louvo o começo desse louvor, porque o Espírito que Deus deu à sua igreja, ele não é mais de visita, ele é de habitação. Então ele habita ele não vem sobre, né? E nós vimos lá no Salmo 91, trazendo para nós também, dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Então é para quem habita, não é para quem visita, é para quem habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Então se tem alguém que ainda vive de visita, sabe? De visita, trata de se acomodar debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque todas as promessas do Salmo 91, ele recai sobre aquele que habita e não sobre aquele que visita, né? Então nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor, amada. E eu li o tema do banner e eu vi falando sobre viver algo novo. E aí eu falei, Senhor, elas deram o tema e não colocaram um versículo. O que o Senhor quer que eu fale para o teu povo? E aí ele me deu Isaías 40, falando sobre águia. Porque Deus quer conversar com o seu povo hoje. Quando a pastora falou assim, que você não vai sair daqui mais do mesmo jeito que você entrou, se você ficar atento à voz do teu Deus, você não vai sair daqui mais pensando pequeno do jeito que, vamos dizer assim, nós entramos pensando. Porque Deus, ele compara a sua igreja com uma águia. E nós vamos estudar um pouco sobre a águia e os cuidados de Deus sobre essa águia chamada igreja. Então abra suas Bíblias no livro do profeta Isaías, considerado profeta messiânico, capítulo 40. Amados, eu vou ficar bem à vontade, vou tomar água na boca da garrafa, tá bom? Eu sou assim.
Isaías 40, do 8 até o 31. Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Foi essa palavra que o Senhor me deu. E aí eu comecei a estudar sobre águia, discorrer sobre águia dentro da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, nós vamos observar que a palavra renovo, se nós estamos pedindo renovo, é porque nós estamos de prontidão diante do nosso Deus a tirar aquilo que é velho. Concorda? Então, por isso que eu entendo que hoje ninguém vai sair daqui com nada de velho, né? A proposta da parte do nosso Deus é que nós saiamos daqui renovados. Quem estiver cansado, o Senhor dará força. Quem estiver desanimado, é o Senhor, não é a pastora Luciete, é o Senhor. Tudo é sobre Ele, né? Então nós vamos observar que Deus, Ele manda Moisés ali no Egito retirar o povo de Israel. Deus tinha feito uma promessa lá para Abraão. E ele pede para Abraão sair do meio da sua parentela. Vou começar daqui. Do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar, para vocês terem noção do grau da fé de Abraão. E era um homem que ainda até então, quando Deus chama ele para fazer uma aliança, Abraão não era crente não, irmão. Abraão era de uma família idólatra, lá na cidade de Ur dos Caldeus. Era um povo idólatra, família idólatra. E Deus acha graça em Abraão e Deus chama ele para ser pai das nações. Eu vou resumir aqui. E Abraão encara a proposta de Deus. Deus nem falou assim, ó, eu vou te levar para a terra de Canaã, não. Ele só falou assim, vem comigo porque eu vou te mostrar um lugar que você vai ficar. Mas Abraão saiu crendo que Deus iria fazer. E não questionou a Deus, e por que o Senhor vai enviar a gente? Porque se é a pastora Luciete, meu Pai eterno, Senhor, por onde é que o Senhor vai mandar? Dia 20, hoje é 23. Dia 23 eu vou lá para Cristo das Nações, é isso? Nação de Cristo. É porque eu já peguei uma que era assim ao contrário. Então, a gente sabe para onde é que a gente está indo, mas Abraão não. Abraão, ele confiou inteiramente no Senhor e ele foi. E Deus falou que para Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Muitas pessoas falam assim, que Israel foi escolhido por Deus, e o povo de Israel até se envolveu uma nação meio que, vamos dizer, vaidosa, porque eles achavam que eles eram os únicos queridos de Deus na terra. Mas nós vimos por meio da promessa de Abraão, lá em Abraão ainda, que ele disse: em ti serão benditas todas, não é só a nação de Israel. Então a nação de Israel foi escolhida para servir de espelho para as outras nações, para que as outras nações pudessem olhar para Israel e dizer: o Deus deles é diferente. Eu costumo sempre falar assim: as outras nações iriam olhar para Israel e dizer assim: o nosso, a gente precisa carregar nas costas de uma procissão, a gente precisa pegar o santinho e levar de um lado para o outro, mas o Deus deles a gente não enxerga senão por meio da manifestação, porque é um Deus que
eu falei assim para Deus, falei, Senhor, eu queria saber por que tem igreja que eu chego e o Senhor me usa. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou rouca, porque eu sou anti-calor, sabe? Quando dá calor, o negócio pega aqui. E aí eu estou nessa situação. O meu esposo falou assim, será que você vai conseguir pregar? Eu falei, vou em nome de Jesus. E não vou barrar nem um minuto durante a ministração, porque eu estou servindo a um Deus que Ele tem o controle sobre as minhas vias respiratórias, Ele tem controle sobre os meus pulmões, Ele tem controle sobre todas as coisas, né? E aí nós vamos ver que Deus, Ele pega no tempo certo, Ele prometeu lá para Abraão, Ele já falou assim, olha, aquela nação que eu tirar das tuas entranhas, ela vai ser peregrina em terra estrangeira e ficará lá aproximadamente 400 e poucos anos, e depois a minha mão vai alcançar ele. Eu estou falando uma linguagem simples para que todos possam entender, né? A minha mão irá alcançar e eu vou libertar o meu povo do cativeiro. E assim o Senhor fez, o Senhor trouxe Israel caminhando rumo à terra de Canaã, né? Eu vou dar essa resumida aqui, essa enxugada. E aí nós observamos que para Deus tirar a nação de Israel da escravidão lá do Egito, foi muito rápido, vocês perceberam? Para tirar eles do Egito. Porque a dificuldade foi imposta pela dureza do coração de Faraó. Mas Deus não teve dificuldade de tirar de jeito nenhum o povo dele do Egito. A dificuldade maior foi de tirar o Egito de dentro do povo dele. Porque é fácil de Deus resgatar de lá, nos dias de hoje, o Egito, o mundão, simbolizado pelo mundão, rapidinho as pessoas veem. Mas coisa difícil, amados e amadas, é o Senhor arrancar o Egito de dentro da nossa mente. Às vezes nós estamos muitos anos na casa do Senhor e ainda somos escravos em alguma coisa de lá da terra do Egito. E aí as pessoas até olham para nós e falam, santa mulher de Deus, santo homem de Deus. Mas o Espírito Santo que esquadrinha as nossas vidas, que nos acompanha todos os dias, ele sabe ainda que tem algo do Egito que precisa ser tirado da nossa natureza carnal. Ele sabe que ainda tem algo do Egito que precisa ser tirado da nossa vida espiritual. Vocês já viram aqueles crentes? Eu não sei se aqui tem, eu creio que aqui não tem, né? Mas eu já tive em algumas igrejas que tem crente que está 10, 15 anos dentro da igreja e ainda tem medo de passar na sexta-feira 13 debaixo da escada, do gato preto atravessar na frente, sabe, trazendo superstições de lá do Egito para dentro da igreja. E nós, igreja do Senhor, nós somos como águia. E aí nós vamos discorrer aqui um pouquinho sobre a águia. A águia, a espécie de águia tem em torno de 70 espécies, mas aqui no Brasil só tem 9 espécies. E o que eu acho lindo estudar sobre a águia é que a águia, desde muito cedo, e Deus, ele conversou comigo a respeito disso, porque a igreja do Senhor, ela já começa desde da concepção, né? Desde lá do ninho. Ou seja, Deus, ele compôs a tua história, a minha história e a sua. Pode ver aqui, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas cada pessoa aqui tem uma história diferenciada da outra. O irmão passou por uma história, por um tipo de deserto, o outro passou por outro, outros não entendem por que teve que passar pelo mundo das drogas, por que eu tive que passar pela biqueira, por que eu tive que passar pela prostituição, por que eu tive que passar pela idolatria, porque Deus precisa de todas as histórias que Ele compôs a vida de vocês, para poder usar vocês como instrumento para resgatar pessoas lá fora com a mesma história de vocês. Porque Deus primeiro faz em nós e depois através de nós na vida dos outros que ainda precisa. Porque nós somos instrumento do Senhor aqui na terra, né? E aí nós vamos ver, fazer um paralelo entre a águia e a igreja do Senhor, entre a águia
lá no Egito, visitei uma terra de deserto, de aflição, onde o vento era terrível, e eu fui, tirei eles de lá, resgatei e transportei eles como se transporta nas asas da águia. Sabe o que é isso, amados? É Deus nos tirar do sistema mundano em honra, em glória, sabe? Honrando o nome dele na nossa vida, glorificando o nome dele na nossa vida. Porque se a gente observar, o povo de Israel não saiu do Egito de mão abanando, não, queridos. Tem gente que fala assim: olha, eu já vi cada gente pregando cada absurdo, irmão, e falando que o chinelo do povo esticou no pé. Misericórdia, isso não está na Bíblia, né? Nós sabemos que o povo de Deus saiu do Egito abastados. O Senhor falou que não ficaria nenhuma unha deles lá, não foi assim a promessa de Deus? E todo mundo estava tão desesperado com a morte dos primogênitos, que foi dando, sabe, tudo para o povo desocupar a terra. Então o povo realmente saiu de lá em nível de exaltação da parte do Senhor. Eles saíram abastados. Ou será que a gente, como que Deus iria mandar Moisés construir um tabernáculo daquele, tão chiquetoso daquele, gente, que a maioria das peças era coberta de cobre, era coberta de ouro, a maioria era de ouro, porque o povo saiu abastado. Deus não arranca a gente, sabe, de lá para poder vir correr com fome aqui, como os israelitas, na hora que passou o aperto, olhou para trás, gente, ficou desejando carne do Egito, as panelas de carne do Egito. Tem um momento que eles desejam até os pepinos do Egito. Não, eles são diferentes da gente, né? Não. Quando o negócio aperta no nosso sapato, no calo do nosso sapato, a gente começa a esquecer dos benefícios que o Senhor fez nas nossas vidas, e a gente começa a lembrar de alguma coisinha que a gente deixou lá para trás, um pouquinho que a gente teve lá atrás, sabe? E aí, voltando aqui, o Senhor manda Moisés falar, lembrar o povo de Israel que ele arrancou eles de lá com mão forte, protegeu como se fosse a menina dos olhos dele, né? E fez voar sobre, como se fosse por cima das asas da águia, ou seja, em nível de exaltação. E aí nós vamos observar outro detalhe da águia. A águia, quando ela vai fazer o seu ninho, amados, ela faz um ninho bem fortificado, com garranchos assim, bem fortificados, bem solidificados. E aí depois ela vem e pluma, coloca as plumagens, deixa bem fofinho. Ali põe os ovos, e ali os filhotes dela nascem, ela cuida com muito carinho. Mas chega um momento, presta atenção, porque Deus irá conversar conosco a respeito disso. Chega um momento que o filhote da águia precisa sair do ninho, né? Precisa sair da zona de conforto. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos tira de lá do sistema mundano, nos traz para a sua presença, nos dá um banho no chuveiro da graça, né? Glória a Deus. E aí o que acontece? Nós ficamos naquele tempo de cuidado, de leitinho, e que o pastor vai alimentando e vai discipulando e vai crescendo no ninho, né? Ninho cheio de plumagem. E aí é onde muitos cristãos falam assim: pronto, vim para a presença de Deus, estava até bom. De repente começou a sessão de provação, os processos. É Deus querendo tirar o filhote da águia da zona do conforto e colocar para voar. Então a águia, ela começa a puxar o conforto debaixo da águiazinha, sabe? E o que ela faz? Ela pega o filhote, vai lá em cima e joga para alçar o primeiro voo. Se ele voou, muito bem, continua o seu voo. Se ela jogou e ele não consegue voar ainda, ela não deixa ele se estabanar lá embaixo, ela desce por baixo no voo rasante, pega o filhote, põe de volta do ninho e continua o cuidado até ele se sentir pronto para voar, né? É assim que Deus faz conosco. Deus, ele faz assim. Ele vai nos provando e aprovando, e provando e aprovando. Eu costumo sempre falar, porque eu sou pedagoga, então eu sempre falo assim, ó, a gente começa no berçário, assim, bebezinho, trocando fralda da gente, quando a gente faz besteira, que não
esperando, não joga fora não. Tenha paciência com eles, porque alguém teve paciência com você um dia. E a gente às vezes quer pegar um bebezinho que fez sujeira. O que a gente faz quando o bebê faz sujeira e ele está dentro do berço? A gente pega ele com fralda e tudo joga fora? Não, a gente vai lá, troca a fraldinha, limpa com lencinho umedecido, põe a fralda de novo, e dá banho, e troca, e daqui a pouco ele já está rodando ao redor do berço. Sabe, tem todos esses ciclos, todos esses processos. Na igreja do Senhor é assim também. Deus faz as coisas naturais para comparar com as espirituais, para a gente entender como é que funciona. E tem bebês que quando eles começam a andar, começam a fazer uns desastres, né? Eles começam a enfiar dedinho na tomada, tomar um choque. Eles ainda fazem algumas coisinhas assim. Mas depois que eles crescem, eles param de fazer essas coisas. Então existe sempre um pai e uma mãe ali ajudando. Então na igreja não é diferente. Vai ter pai e mãe espiritualmente falando, cuidando desses bebês. Invista neles, porque quanto mais o camarada for idólatra, intenso na idolatria. Gente, eu gosto de apostar em gente idólatra, pastora. Eu gosto de apostar em dono de biqueira, eu gosto de apostar em pai de santo, eu gosto de apostar em quem é intenso lá fora, porque quando se converter vai ser intenso aqui dentro também. Sabe? Quanto mais intenso for o pecado lá fora, pode investir. Porque quando chegar aqui ele tem um sentimento de gratidão tão eterno por Deus, que ele não consegue ficar o tempo todo no culto de boca fechada, sem adorar a Deus, porque ele entende, ele sabe de onde foi que o Senhor o resgatou. Ele sabe a profundidade da lama que ele estava atolado, e que o Espírito Santo entrou lá e resgatou e trouxe ele para cá. Então às vezes a gente não entende, porque tem gente que parece que é mais intenso, mais eloquente, aquela coisa na presença do Senhor. É porque se a gente sentar com ele para saber da história que Deus compôs com ele, desde o ventre até os dias atuais, a gente chora na presença do Senhor, e a gente entende, vai entender por que é que ele é tão intenso na casa do Senhor também. E aí o Senhor, ele nos trata desse jeito, muito comparado com o pai e a mãe águia, né? E aí chega o momento dele começar a tirar o conforto nosso, nos tirar da zona de conforto, para poder a gente alçar o voo na presença do Senhor. Amados, no livro de Salmos 115, se não me engano, no versículo 16, é isso. Olha o que Deus promete para a gente. Olha, a igreja do Senhor não é qualquer coisa, gente. Se vocês soubessem honrar o título que Deus deu para vocês. Ele diz assim, olha, o céu dos céus é do Senhor. Salmista, sabe? Uma mensagem profética por meio do salmista. Os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra eu dei aos filhos dos homens. Então nós não somos qualquer um. A igreja do Senhor não é qualquer um. Ele deu a terra aos filhos dos homens para quê? Para ficar olhando? Não, foi para administrar, foi para governar, foi para ter autoridade sobre a criação, sabe? E aí a gente entende que Deus, ele trabalha em parceria com a sua igreja, né? A gente age aqui, ele reage de lá. Teve uma época na minha vida, vocês não vão dar risada agora, que eu me aproximava de Deus para poder falar com ele por meio da oração, pastor. E eu chegava assim: amantíssimo Deus, tu és sublime e soberano, tu habita entre os querubins. Sabe, um formalismo para falar com meu pai. E aí teve um dia que o Espírito Santo falou assim: tu está querendo tu está querendo impressionar quem? Fui eu que te formei no ventre da tua mãe. Eu sei como é que tu fala. Eu sou teu pai, tu é minha filha. Por que tu precisa desse formalismo todo? E aí eu passei por uma prova que eu dobrei os joelhos,
Sabe aqueles dias que você dobra o joelho e parece que o céu está de bronze? Está tudo de bronze? Dobrei o joelho, não veio nada. Eu sentei na pedra assim da minha cama, tentei contar com Deus, também não veio nada. E aí eu voltei, dobrei o joelho, pus meu rosto no pó, também não saiu nada. Aí eu perdi, sabe, o desejo, falei, não sai nada, Senhor, você ouviu? Meu vocabulário simplesmente acabou. Eu não tenho mais o que falar para o Senhor. Tudo que eu tinha para falar eu já falei. Eu deixei o formalismo de lá, estou conversando com o Senhor do jeito que um filho conversa com o pai. E ali eu peguei e deitei na minha cama e virei para a parede, igual lá o rei Ezequias, quando estava doente. Virei para a parede e comecei a chorar. E eu falei, só no meu pensamento, não verbalizei nada. Eu só falei, eu só queria, comecei a chorar. Eu falei, eu só queria que o Senhor falasse comigo a respeito de 3 coisas. Só queria 3 respostas. Só 3, viu, pastor? Só 3 respostas sobre isso e isso, Senhor. Era só isso, mas nem isso. Eu tive força para poder orar e dormir. Quando foi no meio da madrugada, ele se apresentou para mim e respondeu sobre isso e isso. As 3 coisas. Ele não passou e nem faltou. E aí ele falou bem assim, minha querida, você lembra do Salmo 139? Antes da palavra sair na tua boca, eu já sei o que é que você vai falar. Então, quando você não precisa dobrar o joelho para verbalizar comigo, você não precisa. Jonas, quando estava no meio da baleia, você acha que ele ficou de joelho? Que posição era que Jonas estava? O que Deus quer é relacionamento aqui, ó, intimidade com Ele, para que você possa conversar com Ele na fila do banco, na faculdade, na rua, dentro do ônibus, do metrô, em qualquer lugar. Você vai andar de braços dados com o teu Deus. Lembra que Jó, antes de passar a prova, ele passou tudo aquilo, e quando chega no capítulo 42, o que ele diz? Ele diz assim, antes dessa prova, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu ando contigo. Então os processos que você está passando nessa noite, seja em qual área for, o Senhor está querendo estreitar um relacionamento com você, trazer para pertinho do altar. E aí me faz lembrar o que eu comecei a comentar com vocês e acabei norteando por outro caminho. Eu fui ministrar em uma igreja e aí eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu queria entender o porquê que tem igrejas que o Senhor me usa assim, por mais que eu queira elevar o nível da minha voz, eu não consigo, numa mansidão, que eu fico assim, sabe, deslumbrada com aquela suposta educação, aquela coisa, sabe, de Deus se dirigir para o seu povo. Já tem igreja que eu vou, amada, que é assim, ó, mas tem outro que é assim, ó, até o final. Eu falei, eu queria entender por que o Senhor me usa desse jeito. Conversa comigo, Espírito Santo, porque eu preciso saber. Porque quando eu falo tão baixinho, meio mansinho daquele jeito, eu tenho a impressão que nem o Senhor está comigo. Aí ele falou, querida, deixa eu te explicar. Quando os seus filhos estão perto, você precisa gritar? Eu falei, não, Senhor. Ele falou, como você fala com o filho que está aqui, ó, pertinho? Eu falei, falo baixinho. Ele falou, então, porque não precisa você gritar com quem está perto. Tem pessoas que você já precisa falar alto. Se o teu filho não estiver aqui pertinho, estiver lá na porta, e você não tiver com esse microfone aqui, você tem que aumentar um pouquinho do tom da voz, porque teu filho está lá na porta. Mas se ele estiver lá do outro lado da rua, você já não vai falar mais com o mesmo timbre de voz daqui, e nem de quem está aí na porta. Você já vai ter que gritar para poder ele ouvir do outro lado da rua. Deus falou comigo, funciona do mesmo jeito. Então tem um povo meu, às vezes, que eu estou falando assim e você fala mansinho, e quando você fala mansinho, o povo glorifica a Deus e as bicas e lágrimas descem dos olhos,
na minha presença. Mas quando eu preciso gritar, é porque os fujões, igual Jonas, estão fugindo, e eu preciso gritar para poder eles retornarem para perto do meu altar. Então nós precisamos analisar isso diante do nosso Deus, descobrir: Senhor, eu vou ficar atento agora na tua voz quando for falar comigo, para saber se eu estou pertinho, se eu preciso chegar um pouquinho mais perto do Senhor, ou se vai necessitar do Senhor gritar comigo, né? Aí nós vamos voltar aqui de novo para a águia. Vamos voltar aqui de novo para a águia, porque conforme a gente vai falando, o Espírito Santo vai conduzindo, porque aqui é um banquete, e cada um tem a necessidade espiritual de nutrir a sua alma com um tipo de cardápio, e no banquete de Deus tem de tudo. Às vezes na nossa saúde espiritual nós estamos precisando de comer um giló, e o giló não é todo mundo que gosta, porque ele é meio amargo, né? A gente quer ir o quê? No pudim, a gente quer ir o quê? No pavê, que é gostoso, a gente quer ir, né? Assim, mas às vezes é necessário a gente comer o giló também, porque o giló, mesmo amargo, ele nutre a nossa saúde. E no mundo espiritual é do mesmo jeito. Vai ter momentos que Deus vai falar conosco, nos consolando, nos fortalecendo, e vai ter momentos que vai ser preciso Ele falar conosco de maneira que atraia nós para pertinho do altar, né? E aí nós vamos observar que a águia, ela faz isso. E um detalhe, gente, eu sempre falo assim, já dei aulas em seminários, em escolas bíblicas por muitos anos, e eu sempre falo assim: trata de crescer, gente, trata de buscar o crescimento na presença do Senhor. Sabe por quê? Vocês já viram, pastores, a liderança sabe disso, né? A gente consegue detectar isso. Tem aqueles que estão, olha, na casa do Senhor há muito tempo, mas estão, ao invés de estar como o filhote da águia, já alçando o voo, está igual o filhotão de pardal. Vocês já viram o filhotão de pardal como é que é? Ele está todo empenado, ele está cheio de pena, a gente diz, fica difícil até da gente diferenciar quem é o pai e quem é o filho, de tanto que o filho está grande. Mas aí você só descobre porque quando o pai encosta, ele ainda abre o bicão, sabe? Para o pai despejar comida dentro do bico dele. Todo empenado. Já era para ele estar voando, já era para ele estar comendo sozinho e voando. Mas ele ainda fica esperando o pai colocar comida na boca, buscar comida e pôr comida na boca. Então a igreja do Senhor, ela não é considerada como pardal, ela é considerada como águia. Então, o que a pastora está querendo dizer com isso? Que nós já sabemos, gente, hoje em dia não tem mais desculpa, pastora, para a igreja não crescer na graça e no conhecimento. Sabe por quê? Gente, tem não trocentas traduções de Bíblia. Tem Bíblia com a linguagem difícil. Ai, pastora, eu leio a Bíblia e não entendo. Olha, para de graça. Tem umas Bíblias atualizadas com a linguagem moderna que todo mundo consegue entender. Então não é mais para a igreja viver como pardal, esperando os pastores colocar comida dentro do bico, colocar comidinha na boca. É para a igreja já começar a saltar do ninho, sabe? Pegou um vigor, já pega a Bíblia, começa a ler, não entendeu, pede para poder ser, para o teu discipulador te discipular, sabe? Para aquele que está há mais tempo na casa do Senhor, e alça o teu voo, porque o Senhor compôs uma história contigo, mas Ele precisa usar você com essa história linda, com esse testemunho maravilhoso, para resgatar a pessoa do lamaçal do pecado. E até quando a gente vai ficar como pardal, esperando a liderança nos alimentar no nosso biquinho igual filhote de pardal? Então nós precisamos aprender a nos alimentar sozinho, a crescer fortificado na graça e no conhecimento. Eu costumo sempre falar assim: o mais importante de tudo não é se eu crescer muito em oração, eu fico Santa Roma. É ou não é, gente? Se eu crescer muito só na palavra, sem oração, eu fico sabichona. Só eu sei Bíblia dentro da igreja. Então o mal do ser humano é desequilibrado.
Sabe? O passarinho também não consegue voar com asa sozinha. E a igreja não consegue voar sozinha, só com oração, sem conhecimento. Então tem que ter a graça e o conhecimento. O profeta Oséias, ele vem dizendo o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento, gente. Por falta de conhecimento. Aí, o povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento. Não era, sabe? Às vezes muitos falam assim: Satanás está destruindo a igreja. Satanás está longe, tá? Mas nem chega perto. Pastor, deu um passo, sai em nome de Jesus. Satanás fica vai porque o nome de Jesus tem poder. Ei. O nome de Jesus é sobre todo nome. Então o que está acontecendo com a igreja é falta de conhecimento. Não é mais Satanás, é a falta de conhecimento. Quando a gente conhece a palavra de Deus, nós não damos legalidade para Satanás. Porque o que faz Satanás se aproveitar e se andar nas nossas vidas são as legalidades que nós damos por não conhecer a palavra de Deus. Nós abrimos brecha para o adversário entrar. Se nós não abrirmos brecha, não tem como Satanás se andar nas nossas vidas. O que a Bíblia diz? Ao nosso redor está o anjo do Senhor. E aí depois vem a palavra de Deus confirmando que Satanás está ao nosso derredor. Então ao redor estão os anjos do Senhor, e ao derredor ele fica procurando uma brecha para ver se ele pode atuar. Então, para poder ele nos atacar, ele tem que passar pelo anjo que acampa ao nosso redor e que nos guarda. Amém. E você tem noção do poder que um anjo tem? Eu fico assim maravilhada, sabe, mas quando eu leio aquela passagem que Deus enviou um anjo só lá no reinado de Senaqueribe, no reinado de Senaqueribe, e um anjo sozinho mata 185 mil soldados, sabe? Então, o poder de Deus está dispensado para a igreja do Senhor. Sabe? O Senhor, Ele nos deu essa autoridade. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele disse o que? Por meio da sua palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Ou seja, o poder do inferno foi aniquilado pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Então o que falta? É a gente entrar no arsenal de armas do nosso Deus, se apossar das armas para poder saber fazer uso. E eu costumo sempre falar que dentro da igreja, aqui é um lugar de recrutamento. É aqui onde o Senhor nos prepara para fazer uso das armas, do arsenal de guerra que Ele tem. E a gente não vai poder usar um tanque de guerra se a gente só sabe usar um 38. Então o Senhor, Ele irá nos preparar para coisas grandes. Às vezes a gente até sonha, né, pastora? Se defender com a faquinha, um trocinho assim, sabe? E a gente fala: nossa, eu estava sonhando uma guerra e eu pegava uma faca e eu matava, mas Deus quer mais do que uma espada na tua mão. Deus, Ele tem dinamite do céu. Poder de Deus, porque poder de Deus é dínamos, é comparado a dinamite. Entenda que você é uma dinamite nas mãos do Senhor para bombardear o inferno, saquear o inferno e trazer as vidas para a casa do Senhor. Se aposse disso. E aí nós vamos voltar aqui e concluir. Deixa eu ver a hora aqui, gente, porque senão nunca mais a pastora me traz aqui. Eu sou muito cuidadosa com o horário. E aí nós vamos ver que a águia, eu já vi que Deus está querendo ensinar a igreja a guerrear. A águia, gente, ela é a ave que voa mais alto. E ela voa nas asas do vento. Eu pesquisando minuciosamente, eu sabia assim, grosseiramente, sobre a vida de uma águia. Mas eu descobri que a águia, ela voa de acordo com o vento, sabia?
E o vento é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Então, para a igreja voar e voar muito alto, glória a Deus, é preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quem anda direcionado pelo Espírito Santo de Deus não anda em direção errada, porque Ele é o nosso maior mentor, Ele é o nosso mestre, Ele nos ensina todos os dias, Ele nos direciona todos os dias. E aí a gente vê que a águia não... Glória a Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Não adianta mais a gente entrar dentro do quarto, deixar a porta aberta. Se a gente deixar a porta aberta, qualquer um pode passar ali e saber qual é o nosso secreto com o nosso Pai. Mas quando nós fechamos a porta, é ele, eu e ele. E entenda que você, ele e você é maioria na terra. Pode levantar o inferno contra a tua vida. Se você vive no secreto com Deus, ninguém te abate, ninguém te derruba. Por que tem tantos crentes caindo? Por que tem tantos crentes fracassando? É porque já não tem mais um secreto com o Espírito Santo. Vive de 6 horas, sabe? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Eu posso orar por você, mas eu não posso fortalecer você no Senhor. É só você, na presença do Senhor, é que vai adquirir fortaleza dos céus. Glória a Deus. E aí nós vimos que a águia, eu vou encerrar aqui, que a águia, ela voa nas alturas. E quando ela precisa vencer o adversário, ela não fica batendo de frente, sabe? Igual a gente tem umas manias esquisitas de querer nos justificar, de querer dizer que a minha intenção não foi essa, que você entendeu errado. E a gente quer dar explicações. Não, a águia não se curva para ficar dando explicações, porque ela vive nas alturas com o dono do poder. Então ela desce somente para pegar a sua presa, e ela sobe até as alturas, porque lá nas alturas é diante do trono de Deus que todo o poder da serpente é aniquilado. A águia não desce e fica batendo de frente com serpente. Serpente, a águia pega pelas garras, leva para o alto, e lá em cima, onde a serpente não consegue respirar o oxigênio de lá de cima, porque o vento lá de cima é do Espírito, e serpente não respira o ar que o Espírito promove. Então quando ele é levado lá para os ares, então ele morre, e a águia solta dos pés, depois que matou lá em cima. Então, nós vamos para Efésios capítulo 6, do 10 a seguir, e diz que as armas nossas não são mais carnais, são poderosas em Cristo. Então, por meio das armas de Efésios, capítulo 6, do 10 a seguir, aí você consegue aniquilar todo o poder da serpente e continuar voando como um águia para a glória e louvor do nome do Senhor. Glória a Deus. Amada, eu posso orar pela igreja? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluias. Traz à memória aí aquele problema que está te incomodando, que está tirando a tua paz, que te faz derramar lágrima na presença do Senhor. Sabe, apresenta diante do Senhor, não como galinha, como ganso, como pato, mas como águia, tendo a certeza de que o poder do alto vai descer sobre a tua vida, sobre a vida da tua família.
e o nome do Senhor será glorificado, porque tua família é família de sacerdócio. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da tua presença, Senhor. Queremos te pedir perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas imperfeições, porque nós pecamos, Senhor, em intenções, em pensamentos, em palavras, em atitudes. E o Senhor é santo no sentido absoluto. Por isso nós pedimos licença para entrar na tua presença, Senhor. Pai querido, eu quero te apresentar aqui a tua igreja, toda a liderança, o corpo de obreiro, os líderes intermediários, Senhor, dos departamentos, toda a família representada por eles, Pai. Meu Deus, toma nas tuas mãos. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um que aqui está. O Senhor conhece no íntimo e no profundo. Antes da palavra sair na nossa boca, o Senhor já sabe o que cada um está pensando aqui. Qual é a dificuldade de cada um. Então eu quero te pedir que o Senhor venha sobre a tua igreja nessa noite, no âmbito emocional. Se tiver alguém em depressão, crise de ansiedade, se tiver alguém aqui, Senhor, angustiado, oprimido, eu quero dar uma ordem para o príncipe das trevas que está acorrentando essa vida para partir em retirada, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, quero te apresentar aqui, cada família é representada, Senhor, pelo teu povo. Vai de encontro a eles, abra as portas que estão fechadas, fecha aquelas que não cabem mais o teu povo. Que o Senhor venha visitar, Senhor, a saúde física. Que o Senhor venha visitar a saúde mental, psicológica. Que o Senhor venha visitar a alma de cada um, corpo, alma e espírito. Visita, Pai, nesse momento o ministério de cada um. A função que o Senhor confiou a cada um aqui nessa noite. Levanta eles como águia, Deus, para voar, meu Deus, sobre a terra. E pegar, Senhor, e dar ordem no inferno para partir em retirada. Saquear, Senhor, as preciosidades que o Senhor tem, que ainda estão nas trevas, e trazer para a tua maravilhosa luz. Porque a tua palavra diz que a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Porque é no nome de Jesus que nós vamos. E é no nome de Jesus que eu já quero render-te graças pelas vitórias de cada um que aqui está e de cada família representada por cada um deles, por cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que alimento mais precioso, né? Pastora Luciete Gaspar, ela subiu aqui no altar e falou assim: pastora, quanto tempo eu tenho? Eu falei para ela: é o tempo que o Espírito Santo falar através dos seus lábios, porque a palavra é o momento mais importante aqui nesta noite. A palavra do Senhor é quem alimenta a nossa sede, é quem nos fortalece, é quem nos dá vigor, em nome de Jesus. Agradecemos ao Senhor pela vida da pastora Luciete Gaspar. Amém, igreja? Aleluia.